O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, eu sou Jamil Hassan. Nós vamos continuar o nosso curso de Direito Civil. Nas aulas anteriores nós falamos sobre negócio jurídico e todos os seus desdobramentos e hoje eu vou trazer um tema também muito atual, muito importante para nós, que é a classificação de bens segundo o Código Civil. Não é um tema muito longo, mas é um tema que causa muito aborrecimento. Nós vamos tratar de benfeitorias, que é uma forma de classificação dos bens, e vamos falar também do bem de família, que é um fenômeno que está presente no nosso cotidiano. Vamos lá. Bens. Segundo o Código Civil, existem duas formas distintas de classificação dos bens. Como que eu classifico os bens? Eu posso classificar os bens por si mesmos, que é uma classificação isolada destes bens. Como eu posso fazer uma classificação dos bens de forma reciprocamente consideradas? Quando eu falo de reciprocidade, quer dizer que eu estou comparando este bem com alguma coisa. Sempre que eu comparo o bem, vai surgir a necessidade de chamar um deles de principal e o outro de acessório. Vamos começar falando dos bens considerados em si mesmos. Bens considerados em si mesmos quer dizer que eu estou fazendo uma análise isolada do bem. Eu estou falando daquele bem em especial, sem compará-lo a nada. E quando nós tratamos do assunto desta maneira, nós vamos ter a classificação dos bens considerados em si mesmos de 5 maneiras diferentes, de 5 formas diferentes. Essa classificação pode ser entre móvel e imóvel, fungível e infungível, consumível e inconsumível, divisível e indivisível, singular e coletivo. São 5 formas diferentes de classificar o bem considerado em si mesmo. Vamos falar agora do bem móvel e imóvel. Bom, bem móvel. O bem móvel se divide em 3 espécies. Móvel por natureza. O que é bem móvel por natureza? É aquele bem que sempre pode ser transportado de um lado para o outro. Por exemplo, os animais. Os animais, ou como são chamados pela lei, semoventes, seres que se movem, são bens móveis por natureza. Ah, mas eu adoro meu bichinho de estimação. É coisa, é bem móvel por natureza. A segunda forma é o bem móvel por antecipação. E como funciona essa classificação de bem móvel por antecipação? Vejam, você olha para aquele objeto, você olha para aquela coisa, e aquela coisa hoje é coisa imóvel, só que não será imóvel para sempre. A finalidade, o destino é transformá-la em coisa móvel. E quando for transformada em imóvel, assim irá permanecer. Logo, ela é temporariamente imóvel. Exemplo disso, plantações. Eu tenho uma grande fazenda de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é imóvel, porque ela ainda está plantada, mas não ficará ali para sempre. Ela será colhida, e quando for colhida, será transformada em móvel. Mas vamos antecipar esse resultado e chamá-la de móvel a partir de agora. Ainda não é, mas será. Logo, é móvel por antecipação. Reservas minerais da mesma maneira. Ela é imóvel, mas não é o destino dela permanecer ali imóvel. Ela será retirada. E quando for retirada, móvel. Móvel por antecipação. Terceira forma de classificar é móvel por força de lei. E aí, não tem muita explicação. A lei fala que é e nós somos obrigados a acreditar. Móvel por força de lei. Energia com valor econômico. Se a energia possui valor econômico, móvel por força de lei. Vamos ver exemplos? Energia elétrica. Energia elétrica você paga para ter acesso.
Logo, é uma coisa móvel, por força de lei, e tem valor econômico porque você paga. TV a cabo, sinal de telefone, são espécies de móveis por força de lei, porque é uma energia que tem valor econômico. Vejam, logo, o bem imóvel se classifica de 3 maneiras: natureza, antecipação, força de lei. Prosseguindo. O imóvel. O imóvel. O imóvel recebe 4 classificações. Ele pode ser imóvel por natureza. E o que é imóvel por natureza? É um bem que sempre foi imóvel. Espécie. Só existe uma espécie. O solo. O solo é imóvel por natureza. Segunda forma de classificar o imóvel: imóvel por acessão física artificial, ou seja, tudo aquilo que você agrega ao solo. Construiu uma casa, a casa é imóvel por acessão física artificial. Ela não estava lá, precisou da intervenção humana para estar lá. Logo, a edificação, por exemplo, é imóvel por acessão física artificial. O solo é por natureza. É que essa condição do solo, ele contamina tudo que estiver nele. Logo, se o solo é imóvel, tudo que está sobre ele será imóvel. Mas este tudo que está sobre ele, como foi agregado pela força humana, pela força física, é imóvel por acessão física artificial. E tem um detalhe: este imóvel por acessão física artificial pode ser desfeito. Por exemplo, eu comprei uma casa velha e a demoli. E aquele imóvel por acessão física artificial voltou a ser móvel, porque entulho é móvel. Eu posso desfazer. Terceira forma de classificar o bem imóvel é por acessão intelectual. Traduzindo, desejo. Você deseja transformar uma coisa móvel em imóvel. Você deseja, logo vira imóvel. Vamos ver um exemplo? Vou falar sobre papai. Há muitos anos, papai comprou em São Paulo, na região de São Paulo, uma casa litorânea, né, num local que eu não vou citar o nome, mas horrível. E depois que entrou o ladrão na casa, ele resolveu colocar lá à venda e pôs o seguinte anúncio: vende-se casa finamente mobiliada. A pergunta é: a mobília que está naquela casa, a mobília é móvel ou imóvel? É móvel. Só que por destinação, por vontade, por desejo, ele está vendendo a casa mobiliada. Nessa relação jurídica, a mobília assume a condição de imóvel, embora não seja, está assumindo nesse negócio, nessa relação, a condição de imóvel. Portanto, isso está acontecendo porque eu quero imóvel por acessão intelectual. Eu quis assim. É muito comum também falarmos de vender fazenda de porteira fechada, como se tudo que estivesse dentro da fazenda fosse imóvel. Eu sei que não é, mas está assumindo o mesmo destino. Logo, o trator, o caminhão, os animais que estão ali, como estão sendo vendidos na mesma relação, imóvel por acessão intelectual. Quer ver uma outra situação? E eu já vi várias vezes isso cair em concursos públicos, perguntas, né? A gente participa de algumas bancas e acabam perguntando. Eles perguntam lá para o candidato: senhor, as obras de arte em relação ao museu, qual é a classificação jurídica? Fácil. Imóvel por acessão intelectual. Eu só posso chamar aquele prédio de museu por causa das obras de arte. Se tirar as obras de arte, ele é um prédio qualquer, não é um museu. Então, o museu, as obras de arte em relação ao museu são imóveis por acessão intelectual. Os cães, em relação ao canil, imóvel por acessão intelectual. Por último, imóvel por força de lei. Como que eu vou classificar o imóvel por força de lei? Fácil. Diz lá o Código Civil: imóvel por força de lei. Navio, aeronave, linhas férreas. Vamos parar nesses 3 por enquanto. Por que navio, aeronave e linha férrea é classificado como imóvel por força de lei? Porque eles admitem o instituto da hipoteca. O Código Civil, a legislação que trata de hipoteca, diz que a hipoteca só pode recair sobre coisa imóvel. Aí coloca uma vírgula. Considera-se imóvel para fim de hipoteca navio, aeronave e linha férrea. É por isso. E se forem hipotecados, navios, aeronaves e linhas férreas, eu preciso fazer escritura imobiliária destes bens.
Mas o que mais é imóvel por força de lei? Direito sucessório aberto. Direito sucessório aberto é herança, é classificado como imóvel por força de lei. E direito real sobre imóvel, ações de caráter imobiliário, também tem característica de imóvel por força de lei. Logo, os imóveis por força de lei são 5. Navios, aeronaves, linhas férreas, direito sucessório aberto, direito hereditário aberto, processo de inventário e direito real sobre imóvel. Estes 5 são imóveis por força de lei. Sabendo isso, vamos para a segunda classificação. E qual é esta segunda classificação? É classificar o bem entre fungível e infungível. Pessoas, o que é fungível? Fungível é coisa móvel que pode ser substituída por outra, da mesma espécie, quantidade, qualidade. Isto é coisa fungível. Coisa móvel substituível por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, dinheiro. Dinheiro é fungível? É, porque você me entrega uma nota de 100 e eu te devolvo 2 de 50. O dinheiro foi substituído por outro da mesma espécie, real, qualidade, quantidade. É fungível. O que é infungível? Infungível é coisa insubstituível. E por que que a coisa pode ser insubstituível? Ela pode ser insubstituível por força de contrato, ela pode ser insubstituível por ser imóvel, porque todo bem imóvel é infungível, e pode ser insubstituível por ser coisa única. Então, infungível é bem insubstituível, bem único, por força de contrato, por ser imóvel ou por efetivamente ser único. Vamos ver exemplos? Obra de arte. Obra de arte é um bem único, é bem infungível. Seu livro autografado é bem único. E muito embora existam vários livros iguais ao seu, só o seu possui aquele autógrafo. Aquele autógrafo classifica como bem único, é infungível. O que mais eu posso colocar como infungível? O uniforme de um trabalhador. Na relação trabalhista, tudo que o empregador fornecer ao empregado para o exercício da sua atividade profissional assume a condição de infungível. Logo, eu trabalhava como mecânico numa plataforma petrolífera, tinha um macacão, um capacete, os escafandro, tinha todo o equipamento de mergulho. E quando eu fui demitido, eu fui obrigado a devolver exatamente aquele equipamento. Porque por força de contrato de trabalho, os equipamentos de trabalho assumem a condição de infungíveis. Embora existam vários, para a relação é aquele. Você não pode devolver outro bem. Tudo bem? Então vejam, falamos de móvel e imóvel, fungível e infungível. A terceira classificação são os bens consumíveis e inconsumíveis. O que é um bem consumível? Bem consumível é necessariamente um bem móvel. Bem móvel posto à venda ou bem móvel que se destrói na primeira utilização. Todo bem móvel que se destruir na primeira utilização é fungível, fósforo, remédio, combustível. Todo bem móvel que está à venda é consumível também. Muito embora não se destrua na primeira utilização, pelo simples fato de estar à venda, já é consumível. Me dê exemplos. Vou chamar aqui, vou pedir aqui a atenção da nossa amiga Cláudia. Tem uma professora que leciona comigo numa universidade, a professora Cláudia. Eu espero que ela não fique chateada, mas ela conseguiu uma proeza que até então, para mim, era obra de ficção científica. Ela ganhou do marido um carro 0 km. O marido, para dar para ela este carro, foi na concessionária e o comprou. Como era bem imóvel que estava à venda, aquele bem é classificado como consumível. Por quê? Porque para a concessionária aquele bem não existe mais. Consumou, atingiu sua finalidade, não serve mais. A concessionária agora tem que comprar o carro, um carro novo da montadora, porque aquele que foi vendido lá deixou de existir. E aí vamos lá. Professora Cláudia, este carro que a senhora recebeu, ele se destrói na primeira utilização? Não, mas por estar à venda, para quem vendeu foi consumível, para quem comprou, não necessariamente. Lamento, mas eu vou contar um segredo.
Para a professora Cláudia, aquele carro se consumiu na primeira utilização porque ela colidiu com o pilar do prédio e deu perda total. Impressionante. Obra de ficção científica, mas ela conseguiu fazer isso. Para ela foi consumível também. Não deveria ter sido, mas foi consumível. Bem, consumível, portanto, é toda coisa que se destrói na primeira utilização, coisa móvel que se destrói na primeira utilização, ou coisa móvel que está à venda, que será consumível necessariamente para quem vendeu. E o que é coisa inconsumível? É fácil. Inconsumível é imóvel e bens que não estão à venda. É imóvel, é inconsumível. Não está à venda, é inconsumível. Tudo bem? E agora nós falamos de móvel e imóvel, fungível e infungível, consumível e inconsumível. Quarta forma de classificar o bem: singular, coletivo. O que é singular? Singular é um bem que tem características próprias que permite identificá-lo mesmo reunido com outros. Você tem um veículo, um carro. Foi até o shopping e o estacionou. Quantos veículos existem naquele shopping estacionados? Milhões, mas você mesmo assim consegue identificar qual é o seu. Por quê? Porque ele é singular, possui características únicas que não o permite confundir com outros. Coletivo. Coletivo é um pouco diferente. Coletivo. Reunião de bens, reunião de fato ou de direito com valor econômico. Coletivo é uma situação peculiar do nosso direito. Coletivo é quando eu reúno várias coisas e todas essas coisas juntas assumem uma característica. Para eu chamar aquilo daquilo, precisam estar reunidos. Então, o que é coletivo? Reunião de fato ou de direito com valor econômico, reunião de bens. Vamos ver exemplo? Herança. Herança não é um único bem. É um conjunto de direitos e obrigações que o falecido deixa. Um bem ou dois bens, mais as suas obrigações. Herança é um coletivo, é um grupo de coisas. Aquele grupo de coisas reunidas vão receber um nome próprio. Qual é? Herança, coletivo. Massa falida. A empresa tem a falência decretada. Aí o juiz vai conduzir a massa falida. O que é a massa falida? A reunião de todo o ativo e passivo daquela empresa. Direitos e obrigações. E tudo aquilo reunido agora é chamado de uma coisa só. Massa falida. Universalidade, de fato ou de direito, com valor econômico. Outra situação, fundo de comércio. O que é fundo de comércio? É todo o equipamento, é tudo que a empresa emprega para exploração da sua atividade. Clientela, estoque, crédito, nome, marca, tudo aquilo reunido vai receber o nome de fundo de comércio. Fundo de comércio, portanto, não é um bem, é uma universalidade de fato. E reunir vários bens para chamar aquilo de fundo de comércio. Também um coletivo. E por último, nós vamos falar do bem divisível e indivisível. O que é bem divisível? É aquele que pode ser fracionado em partes menores e continuar existindo sem problema algum. Eu vou dividi-lo e ele continua existindo. Esta divisão não irá implicar em destruição ou degradação do bem. Exemplo disso, o solo. Vejam que para o bem ser divisível, eu preciso de homogeneidade, eu preciso que seja coisa única. O solo, a superfície é divisível. Eu posso dividir uma fazenda e transformar aquilo num loteamento urbano ou num condomínio fechado? Posso, porque o solo é, por exemplo, indivisível. Outra situação. Veículos. Veículos são indivisíveis. Por quê? Porque indivisível é aquela coisa que não pode ser fracionada, por ser heterônoma, ou seja, composta de várias partes, um carro, ou por força de lei. A lei também pode transformar bens em indivisíveis. Vou citar um exemplo. No município de São Paulo, existe uma legislação que proíbe terrenos urbanos, com metragem inferior a 250 metros quadrados. Menos de 250 metros não se faz a escritura de terreno. Logo, com base nesta lei municipal de ocupação do solo,
Qualquer terreno com metragem inferior a 500 metros passou a ser indivisível. Eu tenho um terreno de 499 metros. Posso dividi-lo em dois? Diz a lei, não, porque um deles ficará com menos de 250. Não pode. Legislação municipal, portanto, transformou em indivisível qualquer coisa menor, qualquer terreno menor que 250 metros quadrados. Meus amigos, recapitulando o que falamos. Até agora, nós falamos dos bens considerados em si mesmos, ou seja, fizemos uma análise isolada do bem, entre imóvel e imóvel, fungível e infungível, consumível e inconsumível, divisível e indivisível, singular e coletivo. Nós vamos partir agora para um segundo grupo de informações, o grupo caliente, aquele que nos interessa mesmo, que são os reciprocamente considerados. Vejam, o que são bens reciprocamente considerados? São bens comparados uns com os outros. E aí, sempre que eu estiver falando de comparação ou fazendo comparação, surgem alguns problemas. Vamos ver? Principal. Principal é o bem que existe por si, independentemente dos demais. Acessório. Acessório pressupõe a existência do principal. É isso que o Código Civil diz. Sempre que tratamos de reciprocamente considerados, nós teremos o conceito principal e acessório. Principal existe por si, independentemente dos demais. Acessório, sua existência pressupõe a do principal. Olha que coisa boba. É bem bobinho, é bem ingênua essa classificação. Você que imagina. É muito mais complexo do que pode imaginar. O acessório nunca pode ser separado do principal. O acessório só existe como tal se estiver ligado ao principal. O acessório depende do principal para existir. Logo, o dono do principal é necessariamente dono do acessório. É assim que funciona. Quem é o dono do principal? Diz a lei. Dono do acessório também, porque um não pode ser separado do outro, existindo os dois mandam, o principal é dono de tudo, o dono do principal é dono do acessório. Vamos ver exemplos? Eu conheço uma pessoa, um pecuarista, chamado Alexandre. Ele cria ovelhas. Acertei o preço com ele. Falei, olha, senhor Alexandre, eu preciso de 50 ovelhas. E ele topou vendê-las para mim, ao preço de 10 mil reais. Paguei. Depois que eu paguei, e antes da entrega, ele descobriu que essas ovelhas estavam prenhas. Diz a lei, o feto é acessório do principal, porque você não pode desconectar. Desconectou, morreu. Logo, o feto é acessório do principal. Eu, Jamil, paguei pelas cabras, pelas ovelhas, mas Alexandre ainda não fez a entrega. Quem é o dono das ovelhas? E, portanto, dono do acessório? Eu, que já paguei, ou Alexandre, que ainda não fez a entrega? Isso é importante saber. Porque se vocês falarem que eu sou o dono porque paguei, eu passo a ser dono do principal ou do acessório. Se vocês falarem que ele é o dono porque ele ainda não fez a entrega, ele é o dono do principal e do acessório. Ele que teve a vantagem econômica. E aí, quem é o dono? E o Código Civil responde. O dono ainda é o Alexandre, porque ele não fez a entrega. O que vai lhe transformá-lo em dono é a entrega e não o pagamento. Então, Alexandre ainda é o dono. E como ele é o dono, ele passa a ter o direito de cobrar a mais por este acessório, porque nós não havíamos combinado sobre o acessório. Pague a mais pelo acessório. Tudo bem? Porque o dono do principal é necessariamente o dono do acessório, lembrando que o acessório não pode ser separado. Só que existe uma situação jurídica muito peculiar, que é a pertença. O que é pertença? Pertença é um acessório que pode ser separado do principal. Pertença é acessório que não segue o principal. Pressupõe a existência do principal, mas não o acompanha. Vamos ver um exemplo? As ovelhas de Alexandre deram cria. Os filhotes. Pressupõe a existência das mamães ali, das ovelhas? Pressupõe. Mas necessariamente devem acompanhá-las? A resposta é não, não precisa acompanhar. Por quê? Porque pertence a uma modalidade de acessório que não segue o principal. Tudo bem? Sabendo isso, vamos continuar falando de benfeitoria. O que é benfeitoria? Benfeitoria é um acessório.
Mas antes de tratarmos deste acessório específico benfeitoria, vamos ver uma pergunta de um colega nosso. Vamos lá, pergunte. O beneficiário das benfeitorias voluptuárias pode ser compelido a indenizá-las. Não sei. Vamos descobrir juntos. Benfeitoria. A benfeitoria é uma transformação que você faz na coisa. E ela será classificada como necessária, útil ou como uma pergunta feita, voluptuária. Dependendo do modelo e da circunstância, quem recebeu, quem se beneficiou, pode ser obrigado a pagar ou não. Vamos ver? Benfeitoria é um acréscimo que se faz na coisa provocado pelo proprietário, possuidor ou detentor. Eu só vou chamar aquilo de benfeitoria se tiver sido produzido por um dos três, proprietário, possuidor ou detentor. Se for uma pessoa alheia a essas características, não chama aquilo de benfeitoria. Vamos invocar aquele nosso amigo pecuarista, o grande pecuarista, sócio dele agora, Emerson. Emerson, o grande pecuarista, possui um imóvel para me alugar. Péssimo, horrível, detonado, mas eu vou alugar mesmo assim. Aluguei e comecei a fazer reformas. Tirei as rachaduras, pintei aquela casa, troquei o telhado, arrumei o piso, desentupi o banheiro. Fiz uma porta para o banheiro ligando a casa, que o banheiro ficava no quintal solto lá à toa. Liguei na casa. Bem, quem sou eu? Eu sou o inquilino. Logo diz o Código Civil, você é o possuidor. O que você está fazendo é benfeitoria por ser o possuidor. Acabou o processo, acabou a locação do imóvel. Agora, Emerson está tomando esse imóvel de mim. E eu, que fiz as benfeitorias, quero ser compensado por elas. Gastei dinheiro em algo que não era meu. Essas benfeitorias são classificadas como acessório. Por que acessório? Porque seguem o principal. Eu não consigo tirar o que eu fiz, eu não consigo descascar a tinta da parede, eu não consigo voltar a entupir o vaso sanitário, eu não consigo quebrar a porta. Não há o que ser feito. Aquilo vai ser anexado ao principal. Bem, essas benfeitorias que eu fiz lá no imóvel do Emerson serão classificadas necessariamente como necessárias, úteis ou voluptuárias. O que é uma benfeitoria necessária? Benfeitoria necessária é aquela que é feita com o intuito de conservar o bem, de interesse do proprietário. O que é uma benfeitoria útil? É aquela que melhora ou facilita a utilização da coisa. Troca das portas, por exemplo, para facilitar a circulação de pessoas. O que é voluptuária? Diz o Código Civil. Voluptuária, mero aformosamento, embelezar, ou deleite. Olha que coisa, deleite, prazer. Fazer uma piscina é o deleite, fazer um ofurô é deleite. São as mais caras em regra. Devolvi o imóvel. Diz a lei, você, possuidor que fez essas benfeitorias, será indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis. Voluptuárias, eu lamento. Não receberá indenização. Em regra, as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, salvo se tiver um contrato prévio assim estabelecendo. Não há contrato prévio, lamento, não recebe absolutamente nada. Necessárias e úteis, sim, indenizáveis. Vamos fazer diferente. Emerson, o proprietário do imóvel, é uma pessoa relapsa. Liguei para ele e disse, senhor Emerson, estamos com goteira na casa. E ele falou, problema seu. Errado? Problema meu, não. Problema dele, o imóvel é seu. Eu pago aluguel para ter um imóvel em perfeitas condições de uso e não está. Fiz então a reforma que ele deveria ter feito. Fui lá e troquei o telhado. A lei assegura ao possuidor ou ao detentor, no nosso exemplo, eu, possuidor, quando fizer benfeitoria necessária, ou seja, quando fizer benfeitorias que cabiam ao proprietário fazer, exercer contra ele algo chamado de direito de retenção. Traduzindo, paro de pagar aluguel.
Pago o aluguel para ele R$ 1.000 por mês. Gastei no conserto do telhado R$ 5.000. Simplesmente vou ficar 5 meses sem te pagar aluguel. E aí o Emerson, tomado pelo ódio, pela cólera, vai lá e propõe uma ação de despejo. Senhor juiz, Jamil, inquilino, possuidor, não está pagando aluguel. O que eu vou alegar em defesa? Claro que paguei. Eu paguei o aluguel em forma de benfeitoria necessária. Eu usei o dinheiro do aluguel para fazer algo que você, proprietário, tinha a obrigação de fazer. Eu não estou em mora, eu estou sendo compensado do que eu já gastei neste imóvel, fazendo benfeitorias necessárias. Isto se chama retenção por benfeitoria. É óbvio que vamos criar uma animosidade, uma indisposição, mas a lei autoriza que isto seja feito. Tudo bem? Falamos aqui das benfeitorias, que é uma das espécies de acessório. O próximo tema que vamos falar, ainda dentro dos bens, é o bem público. E olhem como o Código Civil trata desse assunto. O Código Civil ele é uma legislação imperialista, né? A legislação brasileira é uma legislação imperialista, graças a Deus. E o Código Civil diz, bem público. Primeiro, todos os bens são públicos. Chora! Todos os bens são públicos, exceto os que pertencerem aos particulares. Ah, mas que coisa boba! O que isso quer dizer? Vamos ver? Todos os bens são públicos, exceto os que pertencerem aos particulares. Esta regra imperialista, e ela é bem imperialista, está dizendo o seguinte: o Estado, o administrador público, é dono de tudo. Não precisa provar nada. Ele é dono e ponto final. Você, particular, é que tem que provar que é dono de alguma coisa, porque, por presunção, o Estado é dono de tudo, exceto aquilo que for seu. Você consegue provar a propriedade da casa onde você mora? Não? Então é pública. Você consegue provar a propriedade do veículo que você tem? Não? Então ele é público. Isto é bem público. Bem público é tudo, salvo aquilo que for dos particulares. Este conceito ainda traz um outro segredo. Está dizendo o seguinte: os particulares é que precisam provar que são donos de alguma coisa, apresentando os títulos de propriedade. Você, particular, é que precisa trazer escritura pública. Você, particular, é que precisa trazer registro de propriedade. Eu, Estado, não preciso desses documentos porque já sou dono de tudo. Você, particular, é que precisa de documento de propriedade. É isso que a regra está querendo dizer, porque o Estado é dono de tudo. Você, particular, é que tem que provar. Eu não preciso provar nada. Já sabendo disso, os bens públicos se classificam de 3 formas distintas. Qual é a classificação dos bens públicos? Eles se classificam como bem público de uso comum, bem público de uso especial e os bens dominicais ou dominiais. Outro dia eu estava dando essa aula na faculdade e o pessoal me perguntou assim, por que dominical? Porque nós usamos aos domingos. Claro que não. É dominical porque está no domínio do ente público. Vamos por partes. Bem público de uso comum. Uso comum. O que é isto? É um bem que qualquer pessoa do povo pode fazer uso. Rua, praça, parque, estrada, praia, qualquer pessoa do povo. E vamos invocar para este conceito o conceito genérico de povo da Constituição Federal, que é qualquer pessoa, é a massa, né? Aquela massa em trânsito ou permanente no país, qualquer pessoa do povo pode fazer uso. E mais, não é necessariamente de forma gratuita. O Código Civil assegura ao administrador público cobrar pelo uso dos bens de uso comum. A cobrança é chamada de retribuição de uso. Logo, os bens de uso comum, que são praças, parques, ruas e por aí afora, são bens que qualquer pessoa do povo pode usar, mas não necessariamente de forma gratuita. Peguei uma estrada, estou viajando e sou obrigado a pagar pedágio. Por quê? Porque é um bem de uso comum, porém não necessariamente gratuito.
Há uma falsa associação de que o bem de uso comum é necessariamente de uso gratuito. Mentira, não é? Pode ser que seja cobrado para isso. Vou num parque e o município cobra o ingresso. Pode, não há problema nenhum nisso. 2. Bem de uso especial. Bem de uso especial. Como funciona? São bens públicos, mas ocupados por pessoa de direito público. Não é qualquer pessoa do povo que pode entrar ali. Por exemplo, o prédio do hospital, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, o presídio, são bens de uso do Estado, mas ocupados por uma entidade. Não é que está aberto à frequência generalizada do público. Logo, são bens de uso especial. Bem público com destino de uso. E, por último, os bens dominiais ou dominicais. Bem dominial ou dominical quer dizer que aquilo é uma propriedade particular dos bens públicos. E se é propriedade particular do ente público, desculpem, é porque aquele bem possui título de propriedade. Vamos ver? Os veículos, as viaturas da Polícia Militar têm documento de propriedade igual ao seu carro? Tem. Logo, aquele bem não é nem de uso especial, nem de uso comum. Ele é chamado de dominial ou dominical porque há domínio, há propriedade particular sobre ele. É propriedade particular do ente público. As armas dos policiais também possuem esse documento de registro? Sim. Então é dominial ou dominical. Dominial ou dominical ocorre porque existe título de propriedade sobre ele. Vamos ver uma outra situação? O prédio do presídio possui escritura? Se a resposta for sim, ele é dominial ou dominical, ele não é de uso comum. Porque dominial ou dominical são bens de propriedade pública com título de propriedade. Tudo bem? Estes bens públicos, uso comum, uso especial e dominical, possuem características muito próprias. Primeira característica, os bens são absolutamente impenhoráveis. Os bens de uso comum, bens de uso especial e dominicais são absolutamente impenhoráveis. Traduzindo, não podem ser utilizados para pagamento de dívida pública, porque a administração pública não paga suas dívidas empenhando seus bens, paga suas dívidas através de precatório ou requisitório de pequeno valor, porque os seus bens estão na condição de indisponíveis. Mas os bens de uso comum, os bens de uso especial e os dominicais são imprescritíveis. Traduzindo, não podem ser objeto de uso capião nunca. Eu invadi a Praça dos Três Poderes porque eu acho ela linda. Montei uma barraca e eu moro nela há 20 anos. Posso pedir uso capião desta praça? Diz a lei, nunca, nem que você more em 1000. Os bens públicos estão isentos de uso capião. Não existe a figura de uso capião sobre bem público. Esqueça isso, não importa se ele é de uso comum, de uso especial ou dominical. Bem, prosseguindo. O bem de uso comum e o bem de uso especial são bens chamados de afetados, ou seja, sempre terão que ter a função, o destino de uso público. Traduzindo, são inalienáveis. Não podem ser vendidos. Eu não posso vender uma rua, uma praça, o prédio do hospital público. Por quê? Porque eles são afetados, são condicionados ao uso público e ponto final. Ninguém mexe e acabou. São inalienáveis por serem afetados. Por último, o bem dominial ou dominical já tem uma diferenciação. Bem dominial ou dominical, diz o Código Civil, são desafetados, ou seja, não precisam necessariamente serem públicos a vida toda. Traduzindo, os bens dominiais ou dominicais podem ser alienados na forma da lei. Bem público dominial ou dominical pode ser alienado porque ele sofre de desafetação, não tem a exigência, a obrigação de ser bem público para sempre. Meus amigos, vamos ver uma pergunta de telespectador que está nos assistindo e já voltamos. O bem público pode ser alienado, se positivo, em qual situação?
O bem público só pode ser alienado se ele for um bem público dominial ou dominical. Fora isso, impossível aliená-lo. E vou contar para vocês um segredo. Saibam que a lei tem o poder de mudar a classificação do bem. Aquela rua é um bem público de uso comum. Mas o prefeito, por exemplo, pode baixar um decreto transformando aquela rua em dominical e vendê-la. O prefeito também pode transformar aquele imóvel de uso especial em dominical e vendê-lo. O prefeito, no nosso exemplo, também pode pegar aquele bem dominical e transformá-lo em uso comum. A classificação pode ser influenciada por lei, pode sofrer alteração por lei, mas saibam que sempre que o bem público estiver na condição de dominial ou dominical, ele passa a ser alienável na forma da lei. E qual é a lei que trata do assunto alienação? É a lei da licitação, Lei 8666/93, é esta lei que trata do assunto. Meus amigos, falamos até agora do bem público. Falamos quais são os bens públicos, como se classifica, quais são as características. E só para recapitular, as características do bem público são impenhorável e imprescritível. Ou seja, nenhum bem público pode ser dado em garantia de pagamento de dívida ou ser arrestado para pagamento de dívida. Nunca bem público sofrerá uso capião. Isso é uma característica genérica de bem público e ponto final. Agora, em relação à alienação. Se for bem público de uso comum ou bem público de uso especial, ele é inalienável. Por que ele é inalienável? Porque ele sofre de afetação. A afetação quer dizer, ele é obrigado a servir o interesse público. Ele está condicionado a esta finalidade. O bem dominial ou dominical sofre de desafetação, ou seja, ele não é necessariamente destinado ao uso público. E como ele sofre de desafetação, eu posso aliená-lo. O administrador público pode aliená-lo. Aliená-lo na forma da lei, que é a lei, atualmente, 8666/93, a lei da licitação. Perfeito. Assim, nós encerramos o bem público. Vamos partir agora para o bem de família. E o bem de família me deixa, no sentido figurado, de cabelo em pé, arrepiado. Nós temos a lei que trata do bem de família e nós temos o Código Civil falando do bem de família. Vamos ver? Bem de família, imóvel próprio que serve de moradia para a pessoa e sua família. É este o conceito. Um único imóvel próprio que serve de moradia para a pessoa e sua família. Na legislação civil, você tem que declarar que aquele imóvel é o seu bem de família. Tem que constar na escritura. Na legislação trabalhista, por exemplo, não há necessidade de tal formalismo. Mas para nós, civilistas, se você sofrer uma ação civil, você só conseguirá proteger o seu bem de família se tiver declarado lá na escritura do imóvel que ele é um bem de família. Tudo bem? E o bem de família assume características muito peculiares. Bem de família é imóvel próprio que serve de moradia para a pessoa e sua família. Logo, você vai até o registro de imóveis e assim o declara. Feito isso, o bem de família passa a ser inalienável, não pode vender nunca. Enquanto constar no registro da escritura que ele é bem de família, esqueça, você não vai vendê-lo, nem se você quiser. Para aliená-lo, precisa cancelar essa cláusula. E outra, por conta disso, ele passa a ser impenhorável. Ninguém tira este bem de você. Está devendo para todo mundo. Fique tranquilo, o seu bem de família é intocável. Não importa quanto ele valha. Salvo, 2 pontos. E eu lamento trazer essa informação para vocês. Mesmo você tendo declarado aquele bem como sendo bem de família, ele poderá ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. Não importa se é bem de família ou não. Chora, vai perder. 2. Obrigações chamadas de obrigações propter rem, ou seja, da própria coisa. IPTU, condomínio, taxas.
Se você não tem condições de manter o bem de família pagando o que recai sobre ele, você não merece tê-lo. 3. Fiança locatícia. Vamos chorar juntos. Se você tem um bem de família gravado com a cláusula de bem de família e assinar como fiador em contrato de locação, esqueça, acabou de renunciar à proteção do bem de família, ele passa a ser penhorável em caso de inadimplência do locatário. Você vai perder o bem de família porque ele não resiste a esta locação. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Não sou bonzinho, mas eu estou na minha fase de benevolência. Para esta fiança locatícia funcionar e romper os limites do bem de família, o seu cônjuge terá que assinar o contrato de locação anuindo como fiadora. Sou casado, vou assinar como fiador, diz a lei. O seu cônjuge tem que assinar também, senão não há fiança. Salvo se o regime de casamento não comunicar bens. Se o seu regime de casamento não comunicar bens, você está autorizado a assinar fiança sozinho e renunciar ao bem de família sozinho. Vejam o que eu vou falar agora, e é uma situação bem curiosa. O Código Civil diz que bem de família é um só. Sabendo disso, nós vamos somar a esta informação decisões súmula do STJ. É comum atualmente nós termos apartamento com uma escritura e as garagens com escritura separada. Como a lei fala que bem de família é um só, o bem de família é o apartamento e não as vagas de garagem. Portanto, neste caso, as vagas de garagem podem ser penhoradas, o apartamento não. Apartamentos mais antigos têm uma escritura só para a unidade e as vagas. Se for uma escritura só, tudo fica protegido como bem de família. Se forem escrituras separadas, só o apartamento. As vagas serão penhoradas normalmente. Bem, sabendo isso, vamos abrir espaço para mais uma pergunta e já voltamos. Eu queria saber se a propriedade industrial é classificada como um bem. Só que temos um problema. É muito comum as pessoas criarem uma fantasia sobre propriedade industrial. O que são as propriedades industriais? Marca, patente, invenções, aperfeiçoamento. E há uma fantasia de que isto é propriedade imóvel. Vejam, a propriedade industrial está protegida pela regra dos bens, só que é bem móvel, não imóvel. A classificação jurídica da propriedade industrial é coisa móvel. É desta forma que se classifica. Eu não posso afirmar, e é muito comum este equívoco, afirmar que propriedade industrial é coisa imóvel. Mentira, não é. É coisa móvel. Propriedade industrial é coisa móvel. Bem, para encerrar a aula de hoje, vamos fazer um apanhado do que nós já comentamos. E nós falamos hoje, na aula de hoje, sobre classificação de bens. Dedicamos a aula para a classificação de bens. Falamos dos bens considerados em si mesmos, que é aquela análise isolada, móvel, imóvel, consumível, inconsumível, fungível, infungível, divisível, indivisível, singular, coletivo. Falamos do segundo modelo de classificação, que são os reciprocamente considerados, e nesta condição, reciprocamente considerados, nós temos principal e acessório, e dentro do acessório nós vamos ter a pertença. Nós falamos que a pertença é uma modalidade de acessório que não segue o principal. Falamos também das benfeitorias, e lembro vocês ainda de um detalhe: benfeitoria é acessório, porque eu não consigo separá-lo do principal. Logo, eu, no nosso exemplo, como inquilino que fiz reformas no imóvel, agreguei a ele acessórios que não posso tirar mais. Logo, estamos falando de benfeitorias, e essas benfeitorias vão pertencer ao dono do imóvel. Falamos também do bem público, e eu disse para vocês que todos os bens são públicos, salvo aqueles que pertencerem aos particulares, e os bens públicos se dividem em 3 espécies. E eu falei, olha, bem público pode ser de uso comum, bem público pode ser de uso especial, e o bem público pode ser dominial ou dominical.
Quais eram as características desses bens? Uso comum, uso especial, dominial, dominical, são inalienáveis, são impenhoráveis e imprescritível. Imprescritível quer dizer não sofre uso capião. Os bens de uso comum e uso especial são inalienáveis porque sofrem de afetação. E o bem dominial é alienável na forma da lei porque não sofre mais de afetação. E por último eu falei sobre o bem de família, com um detalhe que eu esqueci, mas eu vou já corrigir este meu equívoco. O bem de família é o imóvel próprio que serve de moradia para a pessoa e sua família, deve constar averbado na matrícula do imóvel a condição de bem de família, para direito civil tem que constar, e ele passa a ser impenhorável e inalienável. E eu falei, ele é impenhorável, salvo obrigações próprio terreno, obrigação gerada pela própria coisa, IPTU, condomínio. Eu falei, ele é impenhorável, salvo pensão alimentícia. Eu falei, ele é impenhorável, salvo a fiança locatícia. E um detalhe que eu havia deixado passar, ele é impenhorável, salvo execução trabalhista de empregado doméstico. Se você estiver sofrendo execução trabalhista de empregado doméstico, ele pode tirar de você seu bem de família. Tudo bem? Por que pode? Porque a legislação trabalhista diz que empregado doméstico é pessoa física que trabalha para outra pessoa física ou família em ambiente familiar. Logo, se ele trabalha para a família, nada mais justo do que o patrimônio desta família pague a dívida trabalhista. E como o bem de família é o patrimônio da família, pode ser que você perca o seu bem para execução trabalhista de empregado doméstico. Meus amigos, este foi o conteúdo tratado na aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e espero vê-los em breve para continuarmos a falar sobre direito civil. Muito obrigado pela atenção de todos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.